Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal da Hello Codes. Eu sou o Fabrício Augusto e, na verdade, você não está somente no vídeo, tá? Você está em uma playlist, em um mini curso sobre um conteúdo que eu acredito que é muito importante, tá? É muito relevante que você aprenda, que você entenda, que vai separar os amadores, que geralmente, né, é um tema que geralmente separa os amadores dos profissionais. Nessa playlist você vai entender o porquê programar, você vai entender o porquê desenvolver software vai além do código, principalmente hoje em que a gente está delegando a maior parte da criação do código para a IA, você vai ver que este assunto se torna ainda mais importante, ok? Por quê? Aqui a gente vai ver sobre três assuntos. O primeiro deles, que vai fazer parte desse vídeo, é sobre o ciclo do desenvolvimento de um software. Então, neste vídeo você vai ver que desenvolver software vai muito além do código. O código é somente uma das partes. Obviamente, é uma parte importante porque sem código não tem software, tá? Você precisa sim ter o conhecimento técnico do código, porque você precisa entender do que a IA está gerando para você conseguir revisar, analisar, corrigir. Mas você vai entender que o ciclo do desenvolvimento de um software vai muito além da criação do código. A gente tem outras etapas que você tem que passar antes e até depois da criação do código para que você construa um software de forma profissional e de qualidade. Nessa aula você vai ver sobre isso. Inclusive, eu vou te passar alguns processos em que empresas mesmo, empresas grandes de criação de softwares, elas fazem, ok? No dia a dia de desenvolvimento, que você vai poder adaptar para você trabalhando em equipe, tá? Na sua equipe que você trabalha, na empresa que você trabalha, ou sozinho também. Fechou? Então, este é o primeiro vídeo. No segundo vídeo, a gente vai ver um pouco sobre requisitos funcionais, requisitos não funcionais, regras de negócio, como você levanta tudo isso, ok? Que é muito importante que você levante, tá? Antes mesmo de você começar a criar, antes mesmo de você começar a tocar a mão no código. E no último vídeo eu vou ajudar você sobre como você pode decidir quais tecnologias você vai escolher para o seu projeto. Essa é uma questão que parece boba, mas é muito importante, porque decisões erradas nessa etapa do desenvolvimento de software, ela pode levar o projeto ao fracasso muito cedo, tá? Então, fica comigo sem mais delongas, porque depois da vinheta a gente já começa com o tema do primeiro vídeo. Eu acredito que muitos programadores, principalmente aqueles que estão começando hoje, e eu sei que não são só os que estão começando hoje, tá? Tem muito programador que já tem um tempo de estrada que também pensa dessa forma, mas a maioria destes, eles acreditam que a programação ela se baseia somente em escrever código, em você abrir o editor de código e começar a gerar os seus códigos, né, para o software entregar e já era, e acabou. E não é bem dessa forma que as coisas funcionam, ok? A gente tem um ciclo, a gente tem etapas que a gente precisa passar para que a gente consiga entregar software com qualidade e dure por muito tempo, né? Que gere lucro para as empresas e tudo mais. Então, a gente vai ver um pouco sobre essas etapas aqui do ciclo do desenvolvimento, ok? Então, a gente tem essas etapas aqui. Quando você for pesquisar sobre isso, sobre esse ciclo, pode ser que você veja algumas variações aqui sobre esse modelo, né? Sobre essas etapas aqui, mas no geral é isso mesmo, tá? Pelas minhas experiências, pelo que eu vejo no mercado, pelo que eu vejo acontecendo no mercado também. Então, a gente vai passar um pouco sobre algumas dessas etapas aqui, beleza? Vamos lá. Começando com a etapa do planejamento. Então, a gente pode começar aqui sobre do que se trata essa etapa do planejamento, tá? Porque a gente percebe que o desenvolvimento, ela tá aqui na etapa 3, tá? A geração de código, ela tá na etapa 3, mas antes dela a gente tem algumas etapas e depois dela também a gente tem algumas etapas, ok? O planejamento, a gente pode começar aqui com a etapa em que você vai começar a levantar os requisitos do software que você vai criar. Então, vamos supor que você foi solicitado para você criar um software. Seja você um freelancer, seja você que trabalha em uma empresa, você foi solicitado para você criar um software do zero, tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que entender, são os requisitos, as funcionalidades que esses softwares vão ter, tá? E isso você faz através do levantamento de requisitos. A gente vai ter uma aula para falar mais a fundo sobre o levantamento de requisitos, como você pode fazer isso de maneira eficiente, mas por essa aula a gente só vai colocar esse ponto aqui, tá? Você precisa entrevistar a pessoa que você vai, a pessoa que é responsável, que teve a ideia
do software, tá? Seja o cliente, seja o gerente de produto, porque se você for trabalhar, por exemplo, em uma empresa de médio, grande porte, você vai ter esses cargos, né, que fazem esse intermédio entre o cliente e o desenvolvedor, ok? Eu posso colocar aqui, pode ser que você não esteja acostumado com essas nomenclaturas, mas aqui a gente vai falando, tá? Que são os PMs, e PM que eu falo não é polícia militar, ok? É Product Manager, que são os gerentes de produtos, gerente de produto, né? E quando eu falo produto, pode ser que você não esteja acostumado com esse termo também, mas produto aqui é o software, ok? Produto é igual a software, sistema. Meu inglês, né? Software. Software, sistema. Então, vamos lá. O gerente de produto é o responsável pelo produto, né? Por gerenciar o produto, as funcionalidades e tudo mais, ok? Geralmente, os PMs, eles entram em contato direto, tá? Com os stakeholders. Então, a gente pode colocar outro termo aqui também. Stakeholders. O que são os stakeholders? Eu vou colocar a definição aqui, ok? Da minha cabeça, mas seria basicamente isso aqui. Pessoas interessadas no produto. Aliás, eu posso colocar pessoas interessadas e que tomam decisões diretas sobre o produto. Então, esses stakeholders podem ser clientes, podem ser investidores, podem ser pessoas de outra área dentro da empresa, mas a gente tem os stakeholders que eles tomam decisões diretas, eles decidem sobre o produto, sobre o sistema, ok? E o PM, ele geralmente faz esse intermédio entre o dev e o stakeholder, tá? Porque o PM ele precisa traduzir esses interesses dos stakeholders para algo funcional no produto. E por isso ele tem que comunicar tanto com o stakeholder quanto com o dev para ele transformar essa ideia, esse interesse do stakeholder em algo real, em algo para ele dar vida a essa ideia do stakeholder em algo que seja viável, tá? No produto, ok? Então seria basicamente essa a ideia aqui do stakeholder, do gerente de produto, ok? E se você, por exemplo, trabalhar em uma empresa de médio, grande porte, e se você tiver esses cargos aqui, você vai ter que conversar muito provavelmente com o PM aqui para levantar esses requisitos ou até diretamente, né? Você e o PM conversando diretamente com os stakeholders, ou se você for um freelancer ou trabalhar em uma empresa pequena, você vai conversar diretamente com o cliente. Mas o que importa é que você levante esses requisitos, tá? Você precisa levantar os requisitos, essas funcionalidades, beleza? Isso é se você for desenvolver um software do zero ou até se você for criar uma nova funcionalidade. Pode ser que você trabalhe em uma empresa em que você já tem um software criado, só que a sua missão é criar uma nova funcionalidade para esse software. Você também precisa levantar os requisitos sobre essa funcionalidade em específico, ok? Até porque você precisa levantar ela para você saber o que você precisa fazer, né? Você levantar os principais pontos aí que você precisa para você criar essa funcionalidade, essa feature, ok? Então, é muito importante que você dê atenção para essa etapa, tá? Como eu falei, a gente vai ter uma aula para falar mais profundamente sobre essa etapa do levantamento de requisitos. E à medida que eu for falando alguns termos aqui que não são tão comuns assim no dia a dia de quem não está acostumado com esse ambiente corporativo aqui de empresa de tecnologia, eu vou colocando aqui, tá? Beleza, então a gente tem a etapa do levantamento de requisitos, a gente também tem a etapa que você precisa decidir, vou colocar aqui, decisão sobre tecnologias do projeto. Então você precisa decidir quais tecnologias você vai utilizar no projeto, e isso você faz na etapa do planejamento, ok? Então você decide sobre quais tecnologias você vai usar no projeto, né? Qual linguagem, qual biblioteca, qual framework, qual banco de dados, onde você vai hospedar. Então você vai decidir isso tudo antes de você começar, ok? Você vai fazer esse levantamento sobre as tecnologias antes, para que você já comece com tudo levantado e saiba para onde você vai ir também. Ok? E isso é importante que você faça depois de você levantar os requisitos, porque cada tecnologia ela funciona melhor de acordo com um contexto específico. Ok?
Beleza, você levantou as tecnologias. Outro ponto que eu acho muito importante que você faça e que muita gente ignora são a modelagem de dados. Então, você fazer a modelagem de dados, você levantar, por exemplo, as entidades que você vai ter no sistema, você levantar os campos que você vai ter em cada entidade, né? Em cada tabela, vamos dizer assim, do banco de dados, é muito importante. Se você vai usar também um banco de dados relacional ou não relacional, isso é muito importante que você planeje isso e sabendo o porquê das coisas também, obviamente, antes de você começar a desenvolver, ok? Então isso faz parte do planejamento, tá? Outra também, que é o design de APIs. Isso se você for trabalhar com back-end, front-end, então você também tem o design de APIs, que são os endpoints que você vai utilizar. Você levantar quais são os principais endpoints que você vai utilizar no projeto, tá? Se você tem, por exemplo, se você está fazendo, por exemplo, um projeto que envolve front e back, você vai precisar levantar essas APIs, esses endpoints, para que eu acredito, né, que é importante que você levante antes, para que você tenha um caminho para você ir quando você começar a desenvolver e até documentar também esses endpoints, ok? Então, beleza. Então você tem essa parte do planejamento aqui, tá? Você também tem. Agora vamos para a segunda etapa aqui. A outra etapa que seria a etapa de design. E o que seria essa etapa de design? Seria a etapa onde algum profissional, pode ser que não seja você essa etapa, tá? Vai criar o design, a interface do seu sistema. Então você vai precisar da criação da interface, tá? E aí pode ser um time de UX, pode ser um freelancer UX, etc. Ou pode ser até você mesmo, se você tiver essa habilidade também, não tem problema, tá? Mas aqui seria a parte da criação mesmo do design, da interface aí do seu sistema. Aí sim, na terceira etapa vem a etapa do desenvolvimento, tá? Então aqui eu vou colocar o desenvolvimento. E não tem muito segredo aqui, tá? Aqui é a parte onde você vai criar o código do software, ok? Eu vou colocar aqui somente criação do código. Criação do código. Fica melhor. Beleza? Mas enfim, então passamos pelo planejamento. Veja só, você tem muitas tarefas aqui antes de você começar a colocar, a triscar a mão no código, tá? Depois você vai passar as ideias, né? Os requisitos que você levantou aqui, as decisões que você tomou. Você vai passar para o time de design para que eles possam criar também com mais assertividade a interface, porque se você já tem todos os requisitos levantados e você passar isso para o time de design, para eles vai ser uma maravilha, né? Porque eles já vão ter todas as informações possíveis para que eles possam criar a interface de forma mais assertiva, tá? De forma que eles consigam, de fato, resolver o problema do cliente, ok? Depois que o time de design entregar a interface, você vai começar, enfim, a criar o código. Você vai começar no desenvolvimento, ok? E aí depois a gente tem a outra etapa, porque quando você vai entregar esse software, tá? Antes de você entregar esse software, você precisa testá-lo. Então a gente tem a etapa dos testes e integrações. E essa etapa dos testes, você pode fazer ela à medida que você vai desenvolvendo também. Não precisa ser exatamente depois, tá? Mas é importante que você tenha essa etapa dos testes unitários. Ok? Testes unitários. Aqui você pode ter os testes de integração também. Então aqui a gente tem os tipos de testes, tá? Testes de integração. Aqui você também tem os testes end-to-end, end-to-end, ok? Esses testes end-to-end geralmente pode ser feito pelo dev, mas tem uma outra equipe, né? E aí eu já volto para os termos corporativos aqui. Tem uma outra equipe que trabalha também diretamente com os testes, né? Que geralmente fazem parte desses testes end-to-end aí do processo de desenvolvimento, que são a equipe de QA ou QA, tá? Que a gente pode traduzir como Quality Assurance. Acho que é assim, né? Tô gastando no inglês aqui, mas é assim que pronuncia.
que a gente pode colocar como garantia de qualidade. Garantia de qualidade. Só que fica muito feio, né, a gente colocar garantia de qualidade em um time. Mas é o time que fica responsável por garantir a qualidade do software que está sendo entregue, ok? É o time que a gente fala de QA, tá? Então, eles são responsáveis por garantir, eu vou colocar aqui, time responsável por garantir a qualidade do software. Ok? E eles vão fazer, né? Geralmente são pessoas que têm esse conhecimento desses tipos de testes, né? End-to-end, ou outros tipos de testes até também, né? Como de integração, unitária e tudo mais, ok? Mas, beleza. Então, a gente passou aqui pela etapa de testes aqui, tá? Integrações, muitas das vezes a gente tem um time responsável por isso, outras vezes não tem um time responsável. O próprio time de desenvolvimento, ele mesmo cria o seu ciclo de testes ali no software, faz as integrações, né? Antes de fazer o deploy. E aí sim, a gente tem a etapa do deploy. Aí sim você vai entregar esse software, né? Agora não é integrar, é entregar, ok? Mas vamos lá. Eu vou colocar aqui, deploy, entrega. Aqui você vai subir o seu software. Então eu posso colocar aqui que nessa etapa você vai precisar subir a aplicação para produção. E quando eu falo subir para produção, tá? O que seria subir para produção? Então, a gente tem o ambiente de produção. Opa! A gente tem aqui o ambiente de produção. Tá? O que é um ambiente de produção? É um ambiente... Tá dose aqui, né? Ambiente onde os usuários reais estão utilizando o projeto. O software, né? O projeto, o software, produto. Por isso fala ambiente de produção. É onde o produto está sendo utilizado de fato por usuários reais, ok? Pensa que você no site da Amazon, você está lá no site da Amazon comprando aquele site da Amazon que você entra, é um ambiente de produção da Amazon, o site do YouTube, o site do Instagram. Então, qualquer desses sites que você tenha, né, qualquer dessas aplicações que você tenha, não só aplicações, mas aplicativos também. Então, a gente tem um ambiente de produção que é um ambiente onde o produto ele está funcionando, ele está hospedado e que os usuários têm acesso a esse produto, a esse software, ok? Então, a gente pode falar que já subiu para produção, a gente já subiu para os usuários começarem a utilizar. Quando a gente falava que uma programação na televisão ela está passando, a gente fala que ela está no ar, ela foi para o ar. Então, seria basicamente isso. A gente colocou a aplicação no ar, ok? Então, só para fazer essa analogia aqui, tá? Além do ambiente de produção, a gente também tem um ambiente, geralmente, que a gente chama de teste ou de homologação. Então, utilizando mais os termos aqui para você, ok? Esse ambiente de teste, de homologação, seria o ambiente onde somente os usuários de teste acessam. Sejam funcionários, sejam stakeholders até, que eles podem testar nesse ambiente, tá? Você pode ter um ambiente isolado, você pode subir a aplicação para um ambiente isolado de teste, de homologação, para que essas pessoas, elas testem, ok? Aí vai o PM, stakeholder, vai o time de QA, vai até os devs, vai as pessoas interessadas em testar este produto antes de subir, de fato, para um lugar oficial, onde os usuários vão utilizar, beleza? Então tá, então aqui é a etapa que você sobe, né, para a sua aplicação para produção, ok? E aqui você pode criar também pipelines para integração. Você pode aqui criar pipelines de integração. Geralmente essas pipelines elas vêm antes, né, de você subir de fato, mas é a parte do deploy aqui. Então veja, a gente tem a parte do planejamento, do design, do desenvolvimento, dos testes integração, a gente está no ciclo aqui, a gente entregou o produto, então fez o deploy do produto, agora a gente precisa evoluir esse produto, né? Porque não para por aqui, tá? Então a gente tem a etapa aqui da evolução.
do produto, porque um produto ele não morre, não acaba quando você entrega, tá? Ele só começa quando você entrega. Então, você tem a evolução dele, tá? Você precisa fazer a manutenção. Então, um produto ele precisa de manutenção constante, né? Porque problemas podem acontecer que você precisa consertar esses problemas, né, com o tempo. Então, você precisa dar essa manutenção. Atualizações. Veja só, as tecnologias, elas evoluem. Você escolheu aqui certas tecnologias para você decidiu sobre tecnologias para você usar no projeto. Beleza, você criou do zero, bonitinho, tecnologias todas novas. Quando passar um mês desse projeto, essas tecnologias que eram novas, elas já vão ser legadas, tá? Um dia que passa do seu projeto, já vai ser legado. Esse projeto já vai ser legado, ok? Então, projeto legado é depois de 2 dias que você já desenvolve, você já entrega e as outras pessoas já vão precisar trabalhar em cima dele. Porque as tecnologias, elas evoluem. Por exemplo, você utiliza bibliotecas, linguagens, frameworks, né? Você utiliza várias dessas tecnologias que, com o passar do tempo, elas mudam de versão, elas atualizam e aí já passam a ter problemas de incompatibilidade e aí você precisa atualizar este projeto, ok? Então, você, uma hora ou outra, você vai precisar atualizar, tá? Temos também as novas funcionalidades, porque um projeto ele não morre quando você entrega, como eu já falei. Você entregou, beleza, acabou. Na verdade, quando eu falo não morre, não é a melhor palavra. Mas um software ele não acaba quando você entrega. Você precisa continuar evoluindo, porque o software, como a gente viu, é um produto. E um produto precisa ter funcionalidades que agradem os usuários, né? E com o passar do tempo, você pode receber feedbacks em que os usuários eles precisam de outras funcionalidades para que eles continuem utilizando o produto e continuem dando lucro para a empresa, porque uma empresa ela só sobrevive se tiver lucro, tá? E quem dá lucro para a empresa são os usuários. Então, quem manda na empresa são os usuários, vamos dizer assim, né? Quem manda no software são os usuários. Pelo menos é assim que devia ser, tá? E o que acontece geralmente é que esses usuários, eles vão solicitar funcionalidades novas, tá? Para que eles continuem usando essa aplicação, esse produto. Então, você precisa de novas funcionalidades de forma recorrente. Além de melhorias também, porque pode ser que você lançou alguma funcionalidade que ela não está funcionando da forma ideal. Então, você precisa aplicar melhorias, beleza? E daí você vai evoluindo, tá? E aí, a cada nova funcionalidade que você vai colocar, você tem essa etapa também do planejamento, do design, do desenvolvimento, dos testes, entrega e por aí vai. Evolução e por aí vai neste ciclo aqui, beleza? Então tá, então a gente passou aqui pelo ciclo de desenvolvimento de software. Só um detalhe, tá? Não quer dizer que se você passar por toda essa etapa bonitinho aqui, que é garantia que as coisas vão dar 100% certo. Pode ser que as coisas não deem certo, né? Pode ser que você passe por essas etapas e no meio do processo o cliente vai lá e pede para você mudar alguma coisa, né? Você levantou os requisitos, você decidiu as tecnologias, você modelou os dados, você fez o design das APIs e aí no meio do seu trabalho, tá? Quando você está codando, o cliente vai lá e fala que quer mudar alguma coisa, ok? Então, essas coisas a gente não consegue prever, ok? E aí você vai combinar com o seu cliente de como você pode fazer essa mudança no meio do caminho. Até por isso é importante que você tenha tudo levantado aqui, porque você tendo tudo isso levantado e documentado, você tem argumentos para passar para o seu cliente que o que foi combinado foi isso, então você precisa renegociar alguma coisa aí para que vocês mudem, tá? Para que vocês mudem a rota. Beleza? Então, por isso é muito importante que você faça isso, coloque isso no contrato também, tá? Se você for um freelancer, por exemplo, ok? Se você trabalhar numa empresa, os próprios stakeholders, aliás, os próprios PMs, tá? O seu próprio gerente aí de tecnologia vai ser o responsável por fazer isso. Mas se você for um freelancer, se você trabalhar em uma empresa pequena, você vai ter que se atentar a isso, tá? A esses contratos e a essas documentações aqui. Elas não só ajudam na eficácia do produto que você vai entregar, porque se você fazer todo esse planejamento antes, as chances de você fazer um trabalho mais assertivo nessas etapas aqui é muito maior, ok? Então, esse é o principal ponto, tá? De você fazer esse planejamento. Você fazendo esse planejamento antes, você pode fazer essas etapas aqui com mais assertividade, com mais produtividade, porque você tem um caminho para ir. Se você já começar aqui na parte de codar, e você não fizer nenhum planejamento antes, é muito provável que você tenha retrabalho aqui nessa parte, porque você não planejou
Então você vai fazer coisas da sua cabeça que você não perguntou, e aí o cliente fala que não é dessa forma que ele quer e você vai ter que mudar e vai virar uma bagunça, ok? Então é muito importante que você planeje por isso, mas também, pelo que eu falei, da documentação para que você consiga colocar em contrato, para que você consiga também renegociar caso haja uma mudança no caminho. Fechou? Então, por essa aula é isso. A gente cobriu aqui bastante coisa, tá? Inclusive, a gente cobriu aqui alguns termos que são muito utilizados aqui em ambiente corporativo aqui, caso você não esteja acostumado. Caso você tenha alguma dúvida, você pode deixar no fórum de dúvidas. Na próxima aula, a gente continua com esse tema aqui que é muito importante de levantamento de requisitos. Gostou dessa aula? Então dá uma moralzinha pra gente, dando like nesse vídeo, se inscrevendo no canal, compartilhando, tá? No grupo da faculdade, no grupo aí de amigos que você sabe que tem interesse também nesse assunto. E não esqueça também de ver os outros conteúdos que a gente tem no canal, porque tem mais conteúdos que pode ser que te ajude também. Partiu a próxima aula então, fica com Deus e até a próxima.